Essa Boca Junior que o senhor fala é uma pessoa ali convencendo ou comprando o voto daquela pessoa que não tem. Já tivemos até o tempo dos currais eleitorais, e é do meu tempo isso, em que o pessoal que morava em grande parte na zona rural era trazida para a cidade, ali comiam, bebiam e ali recebiam já as cédulas que eles deveriam colocar no envelope lá na sessão eleitoral, né? Agora tudo isso acabou, porque agora é tudo eletrônico, já não tem mais isto, não tem como fazer. E por causa dos abusos, né, cortaram toda e qualquer manifestação, inclusive as pessoas que saem no dia da eleição tentando captar o voto daquele que vai votar. Opa, isso aqui vai para a sessão eleitoral. Eu encosto nele e vou doutriná-lo ou até dar um número para ele para que ele digite lá na máquina registradora, né? Isso acabou. Então hoje alterações de última hora não há e esse dia de hoje não terá um peso maior. Foi de festa, hoje é de um dia mais sóbrio, mais discreto, como aliás em outros países também, que a eleição acontece no dia normal de trabalho, né? Mas não é facultativo, né? Mas acontece no dia normal de trabalho, a pessoa vai apenas, vota e volta para o seu trabalho. No Brasil é sempre no domingo a eleição, não um dia que é de folga, mas essa parte da agitação foi cortada, talvez até seja um bem. A festa fica para depois, para quem ganhar. E amanhã é o povo ingrato. A frase amanhã é o povo é ingrato, né? Agora, padre, há muita polêmica. Pesquisas. As pessoas, assim, a gente fazendo televisão, as pessoas acham que nós influenciamos no voto. Mas tem uma forma mais escancarada e aberta do que influenciar no voto da pessoa, essas pesquisas que são, desculpe, mas são espasmos, né? Que agradam a outros, compram-se essas coisas. Esse mecanismo das pesquisas no Brasil, o senhor acha que influencia em quê? Olha, a pesquisa é um instrumento útil, necessário para o exercício de uma verdadeira democracia. Agora, a pesquisa e a pesquisa. A pesquisa que não é pesquisa, né? Eu preciso desse resultado, quanto que custa? Custa tanto. E o Instituto, então, vai, registra, faz de conta que fez a pesquisa e não fez pesquisa nenhuma e vende para você, não é? Para que você coloque os resultados que lhe agradam e que lhe são interessantes para a campanha. Isso não se pode chamar de pesquisa. Mas pesquisa de institutos que vivem disso e trabalham para isto, normalmente eles trabalham com seriedade e querem acertar o máximo possível. Ainda mais que nessa campanha eleitoral nós tivemos a indústria de dogmatizar resultados de pesquisas. Pesquisas com esta margem de erro, e dentro desta margem de erro tem a garantia de 95% de que o resultado é este, né? O resultado é este. Houve mais ou menos, houve um abuso da dogmatização das pesquisas que são relativas. E é claro que os institutos, por melhores que sejam, eles podem errar. E podem errar feiamente. Podem errar feiamente. Agora, os grandes institutos que vivem de pesquisa, eu não creio que eles normalmente trabalhem com esse tipo assim, né? Que pesquisa que você quer? Qual que é o resultado que você quer? Coloque a pesquisa está aqui, coloque os números que você quiser e aqui me pague tanto que eu entrego a pesquisa para você. Isso já é uma aberração, né? Mas houve um excesso de acentuação das pesquisas, um excesso de importância para as pesquisas nesta vez. E foram excessivas, houve pesquisa demais.
Aqui em Goiás, de repente, quantos institutos que soltam pesquisa todos os dias? Fora aquela forma de ludibriar o eleitor, que é enquete. Enquete não é pesquisa. Fazem até por telefone, o pessoal estava fazendo. Fizemos 300 mil ligações e o resultado da enquete, aí as pessoas não sabem o que é enquete e o que é pesquisa, né? Bom, aí já é má fé, má vontade, não é idolo que as pessoas estão usando para enganar os eleitores. Mas a pesquisa, quando bem feita, todo mundo sabe que elas representam uma aproximação da verdade naquele momento em que ela é feita. Só que uma pesquisa que é feita há uma semana, ela não vale para hoje. Ela reflete o momento. Momento, né? Em que ela é realizada e seriamente é realizada, tecnicamente é realizada. Então, o que acontece é que as pessoas manipulam pesquisas, usam a pesquisa como se ela tivesse um valor eterno. Já houve uma campanha em Goiás em que um partido grande trabalhou com a pesquisa do dia 11 de setembro até a data da eleição, e é claro que a tragédia foi monumental. Mas aí foi culpa de quem? Do instituto que fez? Não. Foi quem usou mal a pesquisa, quem acreditou que pesquisa tem valor eterno e pesquisa tem valor momentâneo. Foi feita ontem e hoje, ela tem valor para representar ontem e hoje. Não representa uma semana atrás e muito menos 3 dias depois, ainda mais se acontecer algum fato relevante. Padre, é uma situação insólita. Estamos aí com pesquisas que sabemos que haverá um segundo turno para as eleições presidenciais, mas não saberemos quem estará lá. Pelas pesquisas, a presidente Dilma Rousseff, ela deve enfrentar Aécio ou Marina. Porém, dentro da margem de erro, né, aquela margem de erro, qualquer um dos dois podem ir. Isso influencia em que, em como, e dá para a gente ter, pelo menos assim, houve uma, digamos assim, uma forma diferente de encarar essa questão da corrida eleitoral, mudou-se a forma de como fazer campanha, né? Porque no primeiro momento é uma campanha propositiva. Com o passar do tempo, ela é visceral, né? Ela entra nas vísceras do candidato, não para construir, mas para denegrir. A gente está vendo aí, um Brasil vendido, destruído, estados destruídos, e parece que as pessoas gostam disso, né? Porque as pesquisas, elas estão mostrando aí que quanto pior, melhor, pelo menos nessa visão das pesquisas. Não, para o adversário, especialmente de alguém que já está no poder, eles torcem pelo quanto pior, melhor. Não só para pintar, mas gostariam que tudo estivesse pior do que está, porque seria vantajoso eleitoralmente para eles que as coisas estivessem completamente degringoladas, né? Agora, o que foi um grande mal no Brasil é que grande parte da imprensa pertence a pouquíssimos grupos, e esses grupos manipulam as pesquisas, manipulam a opinião pública para fazer acreditar que a situação é tal porque o candidato dele, não citam, não é o governante. Mas se vocês quiserem resolver estas questões todas, é só, né, votar nesse candidato que ele vai resolver. Elas são tendenciosas, sim, elas são manipuladas, porque quem tem o veículo é que também paga e banca as pesquisas, e aí quem banca naturalmente faz exigências, né, para a realização daquela pesquisa. Então é possível sim uma manipulação das pesquisas, da campanha, como também das pessoas durante o tempo eleitoral. Levando nesse sentido, padre, a pesquisa ela tem que ser divulgada. E aí nós temos as grandes revistas do Brasil, isso todo mundo sabe que
A Veja, ela está ali a serviço do PSDB, da mesma forma que a Isto É, ela está a serviço do PMDB, e a Carta Capital está a serviço do PT, e algumas revistas estão ali, né, claro que tendo seus interesses, às vezes até, né, tem ali pessoas que têm um poder muito grande dentro desse aspecto, padre. Não seria melhor essas revistas trazerem um selo já do partido para a pessoa fazer a leitura? Isso eu falo para o senhor pelo seguinte: na CPMI da Petrobras, os membros estão pedindo informações. É só ir na banca, padre, porque, ou seja, o que está, segundo algumas pessoas, está sendo guardado para se fazer uma investigação e apresentar um resultado, está estampado nas revistas. Agora, a revista publica seletivamente. Ela faz a publicação que lhe interessa. Agora, esses depoimentos aí da delação premiada estão todos sob sigilo de justiça. Como que uma revista tem acesso a tudo que se faz lá e ninguém questiona? Como que se tem acesso a tudo que se faz lá? Agora, a publicação para um processo não tem valor nenhum, porque naturalmente faltam todas as provas e ali faz-se um apanhado geral, de acordo com o interesse do veículo, e com isto nós temos o quê? Uma visão distorcida, inclusive do depoimento que a pessoa disse. Ela disse realmente aquilo, e o que ela disse ali, ela tem como provar, porque é fundamental, além do depoimento, haver as provas para cada afirmação que se faz num depoimento. E isso as revistas não se dão ao trabalho de apresentar. Elas querem dar a coisa bruta para criar impacto, para atender aos seus interesses, nada mais do que isto. Outro aspecto, padre, que entrou em vigor na eleição passada, a lei do ficha limpa. E até hoje nós temos sequelas. 800 candidatos estão sob júdice, mas estão em condições de concorrer. Porém, o TSE, a exemplo que aconteceu na eleição passada, não vai divulgar esses votos. Por que essa indústria de recorrer, e o eleitor que vota não sabe se aquele candidato, se o voto vai ser perdido, se não vai, se aquele candidato está em condições de disputar ou não? Nós temos 800 pessoas no Brasil que estão nessa situação. As pessoas sabem, em cada estado, que aquele candidato está julgado e condenado. Sabem. Nenhum paulista deixa de saber ou não sabe que Maluf está condenado. Sim. Todo mundo sabia que José Roberto Arruda estava condenado, não é? E todo mundo sabe nos estados quais são estas pessoas condenadas. Agora, como entender que pessoas condenadas, né, condenadas por um tribunal, ainda ocupem, né, o primeiro lugar na intenção de voto dos eleitores enquanto o nome dele permaneceu lá? Como entender isto? Aí é um problema do eleitor. É um problema da consciência crítica do eleitor. E muitas vezes do poder naquela região que faz acreditar, né, que não é nada disso. Então, quando aconteceu tudo aquilo contra o Collor, se você falasse para alguém de Alagoas, né, o Collor... Não, senhor, é tudo mentira. Exatamente. É tudo mentira. É tudo mentira. É tudo invenção dos adversários. Bom, quem quer ser enganado, não existe tolo pior do que aquele que quer ser enganado. E como a gente que quer ser enganada, tanto em Brasília, como em São Paulo, como em Goiás, como em Alagoas, como no Maranhão, como em tantos outros estados, então é muito fácil de enganar. Eles querem ser enganados. Eles querem ser enrolados e aceitam esse jogo. O senhor falou sobre um assunto, né? E antes do senhor entrar aqui no estúdio, o senhor sentou, e eu disse que em algumas situações a esperança é maior do que a experiência.
na eleição vale isso. O eleitor, padre, ele está pronto para ouvir verdades? Ou o eleitor, ele gosta de ter a esperança, mesmo às vezes tendo a experiência fracassada, de que as coisas vão mudar? Olha, a ilusão, todo mundo gosta de ilusão. Todo mundo gosta de sonho. E como todo mundo gosta de miragem também, é natural que a força da esperança nessa miragem seja muito forte nas pessoas, de tal modo que elas preferem, né, preferem ser enganadas do que confrontar-se com a verdade, com a realidade dos fatos. E aí é claro que não tem remédio que vai curar. Não tem cura para quem quer ser iludido, para quem quer ser enganado. Mas grande parte do povo está sabendo o que está acontecendo, estão votando de acordo com aquilo que acham que é melhor, muitas vezes porque acham que é melhor, porque é vantajoso para eles, é vantajoso para o seu grupo político, é vantajoso para a sua família, e aí preferem continuar enganados e enganando. E, padre, uma outra coisa também que é difícil da gente entender, né? Se houvesse hoje no Brasil a definição, seja aonde for, por exemplo, no governo federal, temos que aguardar até o dia 1º para que quem foi eleito tome posse, né? E aí nós temos assim uma vacância no poder, pode-se chamar assim, outubro, novembro e dezembro, aonde os governantes que ainda estão no poder possam praticar todo e qualquer tipo de crueldade ou vingança pelo fato de ter sido derrotado. A justiça não tinha que ser mais séria, padre, porque conversando com as pessoas, fala, não, temos que avaliar a prestação de contas, julgar isso, julgar aquilo, aí tem a diplomação, tem não sei o quê, aí abre-se um espaço muito grande. Não deveria ser uma coisa mais curta, uma comissão de transição, não, sem a participação de quem está no poder? Olha, as eleições não vão, possivelmente não terminam hoje. Não. Né? Então, em alguns estados terminam. Em alguns estados terminam para governadores. É uma certeza, para senador termina hoje. Agora, para alguns vai terminar somente no final de outubro. Isso. Agora, há um tempo necessário para a justiça se equiparar e resolver uma série de pendências. De tal modo que um tempo para o balanço final e para a preparação do futuro é interessante, porque antes eram 6 meses. Isso. A eleição era em outubro, começo de outubro, e a posse era no dia 15 de março. Isso. Aí é claro que era uma perda de tempo terrível. E eu acompanhei aqui no estado a agonia de um governador que foi derrotado, se não ele, mas o seu candidato foi derrotado, e porque foi derrotado, Brasília fechou a torneira para ele, e o que ele fez nos últimos dias, né? Entornou todos os uísques que ele encontrou pelo caminho, vivia embriagado, né? E com isso, é claro que o prejuízo para o Estado foi muito grande. Eu não vou dizer que ele tenha tentado fazer mal, mas não tinha o que fazer de bem também, né? Mas 2 meses é um tempo razoável, melhor do que antes, já é um progresso, né? Pode melhorar? Pode. Mas então a eleição não seria em outubro, seria mais para frente. Não, é muito complicado mexer. Nós tivemos alguns exemplos aqui no estado de Goiás na última eleição para prefeito. Um prefeito de um município que foi derrotado, dispensou o médico da saúde, demitiu professores, demitiu comissionados, ou seja, a cidade ela entrou num processo de ruína total. E pagamos o preço, padre, por isso somos vítimas? Não, para isso existe Ministério Público, existe Justiça
para enquadrar as pessoas que tentem fazer mal porque perdeu a eleição. E, de fato, o Ministério Público entrou, a Justiça entrou e as coisas foram atenuadas até a posse do sucessor. E falando, Padre Jesus, aqui dessa questão, eu conversei com um advogado, o professor de Direito Eleitoral, eu perguntei para ele, o senhor é professor de Direito Eleitoral, qual direito que nós temos nessas eleições, já que não colocam um monte de obrigações? E aí, padre, os debates, tivemos situações onde o senhor falou, o senhor já havia dito antes, a coisa vai ficar pior. Tivemos candidatos a presidente com o dedo em riste, aqui em Goiás, candidato pedindo respeito à minha vida privada e nada de projetos, nada de projetos. Chegou a hora de acabar com esses debates? Não chegou a hora, não. Haverá sempre excrescências, haverá sempre problemas. Para isto estão ali pessoas inteligentes, maduras, capazes de se defender, capazes de buscar o seu direito, se for o caso, na justiça. Não é por causa de pequenos abusos ou de grandes abusos que nós vamos cortar. Por causa disso, nós temos a legislação eleitoral que temos. Queriam cortar esse abuso, então proíbe mais isto. Queriam cortar aquele abuso, então vamos cortar mais isto. Esta lei restritiva foi em função da tentativa de cortar abuso. E não é cortando abuso. Abuso para isso tem justiça. Abuso para isso tem cadeia. Abuso para isso tem multa, tem punição. E não é o caso. Padre, agora a participação aqui das pessoas, vamos colocar aí no vídeo, por gentileza, né? O nosso número para que as pessoas possam mandar torpedo. A eleição está demorando muito. Na hora de votar, fiquei na fila mais de 1 hora, padre. Estamos testando aí o sistema biométrico e aí a informação é que as pessoas, elas chegam com o dedo sujo, algumas coisas nesse sentido, e a coisa vai acompanhando. Aí tem aqui mais participações, né? O Davi dos Girassóis tinha que acabar com esse negócio de pesquisa. Esse instrumento só ajuda político malandro para enganar o eleitor, que não tem convicção própria. As eleições deveriam ser sem pesquisas. O que o senhor responde a ele, padre? Olha, nada pior do que a escuridão. E se a gente não tem o Instituto das Pesquisas para acompanhar a evolução, a gente não tem nem como avaliar os candidatos que estão lá, a aceitação que eles estão tendo diante da opinião pública, a correção das propostas que eles estão fazendo ou o erro de propostas que estão fazendo. Então, a pesquisa, dentro de um processo de discernimento, ela é muito importante e ela é necessária. É uma coisa que a gente não pode prescindir delas de jeito nenhum, das pesquisas. Agora, não precisava ser tantas quantas houve nesta eleição. Nem essa história de todos os dias o jornal ter uma pesquisa nova para apresentar. Todo dia tem uma pesquisa, ou então uma enquete, ou confusão de enquete com pesquisa, né? Claro que esse tipo de jogo tem que acabar. Para isso aí está o Ministério Público, para isso está a Justiça Eleitoral, para de fato obviar aos abusos, mas preservando esta conquista que é a pesquisa. É uma conquista democrática, ela é muito importante, ela é necessária, elas têm que continuar. Agora, com as correções necessárias. Ok, padre. Nós vamos agora à redação, né? Direto à redação. O repórter Tiago está lá, Aécio Neves votando, né? Só cuidado com o áudio. Aécio Neves votando. Vamos direto à redação, se o pessoal estiver pronto, né? Vamos ao nosso plantão da redação, onde Aécio Neves está votando. Vamos lá com o Tiago. Quer chamar? Bom. Ok,
Ok, André Marques, voltamos aqui direto da redação. A Polícia Militar do Amazonas divulgou agora há pouco um naufrágio durante o deslocamento de uma lancha do serviço do TRE lá do Amazonas. O acidente aconteceu na orla do município de Maués, onde haviam funcionários do TRE e um soldado da Polícia Militar. Adiantamos que os civis, todos os civis, foram já encontrados e foram resgatados, mas até o momento o policial militar não foi encontrado. As buscas seguem no local com a ajuda das embarcações ali da região. E o candidato à presidência do PSDB, Aécio Neves, votou em Belo Horizonte agora há pouco. Ele chegou à sessão eleitoral acompanhado do governador de Minas Gerais, Antônio Anastácia, e também da sua esposa. Aécio levou cerca de 1 minuto para votar. Depois, posou para fotos e fez o tradicional gestinho de vitória com os seus dedos em forma de V. Voltamos agora com você, André Marques, é a TV Capital nas eleições 2014. Para geral, Padre Jesus, as pessoas estão aqui falando, nós temos um vídeo, se o pessoal puder pegar, só cortar o áudio lá do nosso Estúdio 3, por gentileza. Padre, tá aqui a pessoa dizendo que fiquei 5 minutos esperando para votar, todavia pelo motivo que estava com criança de colo, mas tinham pessoas esperando havia mais de 2 horas, isso porque eram 9 horas da manhã, no residencial Itaipu. Essa 2 horas dá para chamar o PROCON, né, padre? Não, mas aí se elas eram 9 horas, ela estava esperando 1 hora, porque, né, a abertura das urnas, o começo do processo de abertura foi às 8 horas. Então há essa demora inicial da abertura da sessão, da composição da mesa, algum mesário que não comparece por qualquer razão, então há essa demora. E na primeira hora, sempre, nós acompanhamos isso há muitos anos, é sempre mais complicado e difícil. A quantidade de gente que estava reclamando que, né, os sinais digitais não estavam, né, funcionando. Foi muita gente reclamando, né, que a demora, porque fazia 1, fazia 2, fazia 3 vezes e a digital não estava, né, sensibilizando a máquina para a sua votação. São problemas que acontecem normalmente na última hora, até a coisa se engrenar, e aí vai bem mais rápido. Padre, eu não sei se nós temos esse vídeo recapturado, tem também aqui algumas fotos que as pessoas estão mandando, ficamos felizes, muito agradecidos por vocês contribuírem com o nosso trabalho aqui, padre. Algumas fotos, as filas, pode colocar no vídeo, as filas, né, que são imensas, né, e ainda tem aquele negócio, a pessoa, ela vai mais tarde um pouquinho, porque se faltar algum membro, ela é convidada, inclusive, conversando com o advogado aqui do direito eleitoral, ele me disse uma coisa engraçada, que uma pessoa chegou para votar e ela foi convidada a ser voluntário. E ele disse, eu não posso, eu tenho que ir para Itumbiara para casar, fazer o ensaio do casamento. E aí a pessoa disse, não, você tem que ficar. E aí o eleitor saiu correndo e foi processado. Aí depois teve que entrar na justiça, alegando que a fuga dele, né, se deu pelo fato que ele não fosse ao ensaio do casamento, perderia a noiva. Essa indústria do voluntário, padre, isso aí é legal, mas não fica um tanto quanto assim, amedrontador, assim, ameaçador, falar, eu vou deixar para votar depois das 10, porque se tiver que pegar, já pegou todo mundo. É famosa a história, né, de alguns policiais batendo num sujeito. Por que vocês estão batendo? É porque esse voluntário não quer. Aí é o voluntário. De fato, a pessoa é requisitada. E diante da situação da justiça eleitoral, ela vai ter que apelar para isso mesmo. Agora, se a pessoa tem uma razão especial
comprovável, é claro que ela tem que ser ouvida, né? Porque simplesmente não pode pegar, não, minha mãe está morrendo lá em casa, né? Então, não, você vai ficar aqui, a mãe que morra lá, você vai ficar aqui. É claro que existem abusos e abusos absurdos que não são toleráveis. E no caso aí, se aparece alguma autoridade lá, recorre a ela. Na minha situação é esta. Me resolva esse problema, né? Agora... Mas a pessoa, ela é impossibilitada de entrar lá com o celular. Ela fica presa. É incomunicável. Aí faz igual o noivo, sai correndo. Eu não sei se a gente tem aí, o pessoal já pegou as imagens que foi mandado daqui a pouco o Jorge Lima, que é uma das pessoas, padre, que eu acho que é bom a gente falar sobre isso, né? Porque o Estado, ele coordena tudo. E a cada dia que passa, né, as empresas do terceiro setor, ONGs, essas coisas assim, começam a fazer esse papel de Estado e pouco, quase nada foi falado sobre isso nas eleições, né? Sempre usando aquela expressão, no meu governo, no meu governo, no meu governo, ou seja, quando na realidade seria o nosso governo nessa situação. Mas se o pessoal tiver as imagens aí que eu já pedi, foi mandado para nós aqui, padre, por um telespectador, uma enxurrada de, eu não uso essa expressão, santinhos, né? São panfletos que são espalhados. Está aí a imagem, padre, deixa eu ver, pode colocar no vídeo. O telespectador passou para a gente. Aí eu perguntei, padre, pega o candidato no lixo? Isso é lixo. Pega o candidato no lixo. E aí vieram torpedos aqui de pessoas falando que já votaram em pessoas pegando no chão esses panfletos. Agora, quem tem aquele discurso de que vou melhorar, vou trabalhar por isso, por aquilo, faz isso com a cidade, o que pode esperar de uma pessoa dessa ser eleita? Ele não pode radicalizar, porque a eleição é um dia diferente e, infelizmente, está fora da ética das pessoas de serem coerentes com aquilo que eles prometem e aquilo que eles estão fazendo. Claro, ninguém não suja a cidade, mantenha a cidade limpa, não jogue lixo. Eleições limpas. A OAB, ela promoveu uma campanha de eleições limpas, aí é um significado muito profundo, né? Limpas em todos os aspectos. Limpa não é a pior coisa o jogar o papel na rua, embora seja muito ruim e pode até colocar as pessoas, especialmente as idosas, de caírem escorregando nesses papéis que são muito lisos, e eles podem, como aconteceu hoje, alguém caiu, né, por causa pisou num papel daquele, escorregou, caiu. Então é uma incoerência, a gente não joga, a gente quer a cidade limpa, mas tem um dia que a gente se permite, né, fazer todas as aberrações possíveis, porque esse dia é dia de eleição. E para muito político, a única coisa feia em política é perder. Aquela frase célebre de Maquiavel, né? Os fins, eles justificam os meios. Então, para ter o poder, tudo pelo poder. Existe político que não seja maquiavélico? Padre, eu acho que todos são doentes. Olha, todo mundo que aspira ao poder, que tem poder, a tentação é ser maquiavélico. E é muito difícil que alguém que tem poder não seja também maquiavélico. Lendo O Príncipe de Maquiavel, parece que o livro foi lançado hoje, padre. E isso foi em 1940, 1500, né? Século XVI. Exato. Parece que o livro saiu do forno hoje, padre. Nós não aprendemos. Não, ele não inventou nada. Ele codificou e organizou aquilo que era a prática comum nas cortes europeias, aí nos ducados e condados da Europa do seu tempo. E isto exprime mais a natureza humana do que uma circunstância histórica. Ele codificou aquilo que era prática e aquilo que continuou sendo prática, agora tendo um teórico
para justificar aquilo que se faz. Né? Tem um livro muito semelhante que chama-se a política é o príncipe, breviário do príncipe. O que é o breviário do príncipe? É a mesma coisa do Maquiavel. Exatamente. Padre, daqui a pouco a gente faz o giro pelo Brasil. Agora, uma eleição, padre, um tanto quanto complicada, de alianças antagônicas, estados onde candidatos a presidente da República perdem, né? A gente está tendo uma eleição assim um tanto quanto imprevisível. Estaria errado ao usar essa expressão imprevisível? Olha, o povo não olha muito para alianças e coligações. Veja, em São Paulo, a candidata Marina Silva não subia e não subiu no palanque do Alckmin de jeito nenhum. De quem é o vice do Alckmin? Do partido dela. No Rio de Janeiro, não sobe no palanque, né? Não sobe no palanque. Mas o aliado, né? Nunca vi coisa semelhante a essa em questão de aliança formal, mas em função do tempo de televisão, e é claro, também significa alguma coisa na capilarização dos votos aí nas cidades do interior, em que há ainda influências históricas e há um caciquismo também presente aí nesse interior, há muito caciquismo ainda. Então, foram as coisas mais absurdas, mas o povo não olha para isso não, ele está olhando para o candidato. O governador de São Paulo está com um problema gravíssimo lá, que é a questão da água, né? E, no entanto, ele está com a votação na intenção de voto altíssima e, pelo que parece, o mais provável é que já está eleito hoje, né? E assim acontece em outros estados, né? Agora, milagre nessa eleição só houve um. Foi o candidato do PSB em Pernambuco. Ele estava muito mal com a morte do Eduardo Campos. Ele subiu, né, e montado no cadáver de um morto, provavelmente ganha a eleição no primeiro turno. Então, o milagre foi esse, que no resto do Brasil não houve. Agora, essas alianças não têm muita importância, elas são mais acertos de cúpulas, mais do que qualquer coisa. O povo não está ligado a partidos, com pouquíssimas exceções, votam na pessoa que acham que deve votar. Aí que é o grande problema, padre. Votamos em a quem achamos que devemos que votar. Nós tivemos Dantes de Oliveira, que era o autor da Direta Já, não fez coligação, atingiu a marca de 150 e poucos mil votos, mas pelo o número de cadeiras lá, ele precisava de 180 mil, não foi eleito. Tivemos na eleição passada, se não me engano, a família Genro teve 126 mil votos para deputado e, como não coligou, absolutamente não foi eleita. E temos o outro lado, Enéas sozinho elegeu mais 3. 5. 5. E ainda sobrou votos. Se tivesse alguém na chapa do Enéas que não tivesse nenhum voto, também seria eleito. A cabeça do eleitor funde. Não, é a questão, o povo nem pensa nisso, é a questão de coeficiente, não é? Que existe um mínimo necessário para que um partido possa eleger um representante. Se ele não atinge aquele mínimo necessário, ele não tem representação no Congresso, e com isso nós não somos obrigados a suportá-lo num debate das eleições, nas próximas eleições. Não tendo representação, ele não tem direito de participar, né? É uma forma de seleção, né? Mas isso não é problema para o povo, porque isso não põe feijão e arroz na mesa, não dá educação para os filhos, não dá saúde para os doentes, não dá segurança para, né,
a população do modo geral. Vai demorar muito, muito, muito o dia em que nós teremos partidos que serão significativos e que vão de fato representar a população. Ok, daqui a pouco, né, estiver pronto, Nayara Biandelli fazendo o giro pelo Brasil, né, vamos ver como é que estão as eleições em outros estados, né, o que a gente sempre fala sobre a importância aqui da TV Capital, é porque nós temos uma visão, através do Padre Jesus Flores e todas as pessoas que por aqui passam, uma visão do Brasil a partir de Goiás, né, padre? Nós temos uma questão de a visão de Goiás a partir do Brasil, e é um estado que representa muito pouco, então somos notícias negativas, e esse espaço que a gente tem, olhar o Brasil pela visão de Goiás, para saber que nós temos boas pessoas, né, bons jornalistas, capazes de explicar o inexplicável, ou até mesmo, né, dizer para a pessoa o porquê que está acontecendo, e não ter, como nós tivemos recentemente, né, uma invasão da imprensa nacional, que chega aqui e não sabe o que está acontecendo nada, e aí é mais perdida do que cachorro que cai de caminhão de mudança, a importância da gente olhar o Brasil a partir de Goiás, padre. Não, sem dúvida é fundamental que nós também tenhamos coragem de dizer: nós resistimos. E nós resistimos não é apenas porque aqui se cometem crimes. Crimes cometem-se no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então nós resistimos também por qualidades, nós resistimos também por universidades, resistimos pela medicina de qualidade que se pratica em Goiânia, existimos até pela política que se pratica em Goiás. Nós temos tradições importantes e é preciso que esses valores sejam levados para fora. Temos muita coisa boa para dizer que nós existimos e temos razão para dizer que nós existimos e não ter vergonha de nossa identidade. Ok, tem aqui a pergunta, né? Sou o Walter, do Parque Tremendão. Queria saber se o voto em branco vai para algum partido. Não vai não. Só tem um voto útil. E aí, o nulo, o branco, esse assim... O branco já valeu, no passado valia. Na reforma de 97, o branco é equiparado a voto nulo, de tal modo que não altera em nada, não ajuda ninguém e facilita a vitória para as pessoas. Não se computa. E outro mito também é aquela coisa assim, se todo mundo anular o voto, tem outra eleição. Nada disso, né? Se a pessoa tiver 50% mais um, ou seja, se ninguém votar e só uma pessoa receber o voto, está eleita, né? Ela votar nela, né? Está eleita, né?